Já pensou por que descobrir as maravilhas da maior fazenda de ginkgo do mundo? Em Sumter, Carolina do Sul, a vasta fazenda de ginkgo de 500 acres abriga mais de 1 milhão de árvores, cada uma exibindo as impressionantes folhas em forma de leque, pelas quais as árvores de ginkgo são conhecidas. Esses seres notáveis, conhecidos como fósseis vivos, resistiram ao teste do tempo, prosperando por milhões de anos, enquanto muitas outras espécies desapareceram. Os visitantes desta fazenda vibrante descobrirão os diversos usos do ginkgo, seja na medicina tradicional ou em pratos culinários deliciosos. As folhas, ricas em antioxidantes, são procuradas em suplementos que se acredita melhorar a função cerebral e o bem-estar geral. Além de sua impressionante coleção de árvores, a fazenda enfatiza práticas sustentáveis, garantindo que essa espécie antiga continue a florescer por gerações. Imagine passear sob um dossel de folhas amarelo-douradas no outono ou testemunhar as vibrantes flores verdes na primavera. Com sua rica tapeçaria de história e contribuições tanto para a ciência quanto para a gastronomia, não está na hora de todos fazerem uma viagem para experimentar este extraordinário refúgio de ginkgo? Você sabia que fevereiro já foi o último mês? O calendário que conhecemos hoje passou por grandes mudanças há muitos anos. Originalmente, o calendário romano tinha apenas 304 dias e começava em março, o que criava uma situação única, já que fevereiro foi adicionado depois como o último mês. Isso significava que as pessoas comemoravam o Ano Novo em março e não em janeiro. No entanto, em 46 a.C., Júlio César decidiu que era hora de uma atualização. Ele implementou uma reforma significativa que mudou o calendário de um sistema lunar, que não se ajustava bem às estações, para um sistema solar mais confiável. Essa mudança não só adicionou mais dias, mas também criou a estrutura de 12 meses que usamos hoje. Com essa reforma, fevereiro foi movido para sua posição atual, e janeiro se tornou o primeiro mês do ano. Essa transformação fascinante mostra como nossa compreensão do tempo mudou e destaca a influência da decisão de um líder em nossa vida cotidiana. Você consegue imaginar como seria confuso se comemorássemos o Ano Novo em março? Prepare-se para se surpreender com os deslumbrantes afrescos de Göreme. O museu ao ar livre em Göreme, na Turquia, é um lugar extraordinário repleto de afrescos centenários que decoram suas únicas igrejas esculpidas na rocha. Essas pinturas vívidas surgiram das mãos criativas das primeiras comunidades cristãs, mostrando narrativas bíblicas e refletindo tanto a arte quanto a devoção. Ao explorar este patrimônio mundial da Unesco, cada cena explode em cores e vida, revelando a rica tapeçaria histórica e cultural daqueles que se reuniam aqui em adoração. Notavelmente bem preservados, os afrescos transportam os visitantes a uma época em que essas obras de arte eram centrais para a expressão espiritual, com detalhes intrincados que contam histórias de fé. Cada pincelada reflete a habilidade dos artesãos que dedicaram seus talentos para celebrar suas crenças. Através dessa arte cativante, podemos vislumbrar as jornadas espirituais de gerações passadas. Não é fascinante como essas obras-primas resistiram ao teste do tempo, nos convidando a apreciar as profundas conexões entre história, arte e religião? Uma visita a Göreme garante uma experiência inesquecível, equilibrando criatividade e espiritualidade, cativando todas as idades. Difícil de acreditar, mas o designer da Pringles está vivo. Frederick Bauer foi o gênio criativo por trás da embalagem icônica da Pringles, que mudou para sempre nossa forma de ver os chips. Antes de seu design, os chips costumavam esfarelar nos pacotes, mas sua lata cilíndrica os mantinha inteiros e frescos. Essa ideia inteligente não só facilitou os lanches, mas também transformou o mercado, tornando a Pringles muito popular. Após a morte de Bauer, ele deixou um legado único. Sua família eternizou seu amor pela criação, colocando suas cinzas em uma lata de Pringles. Esse gesto tocante destaca o quanto esse design significou para ele e a influência que teve na cultura dos lanches. Hoje, toda vez que abrimos uma lata de Pringles, as pessoas inconscientemente reconhecem a criatividade e a paixão de Bauer. Não é incrível como a criatividade pode deixar uma marca tão significativa em nosso dia a dia? Prepare-se para se surpreender com a Olimpíada Nacional de Ortografia. Este concurso anual no Siam, Hawaii, se tornou um evento emocionante, atraindo milhões de espectadores a cada ano. Desde seu início modesto em 1925, a Olimpíada cresceu de uma pequena reunião para uma sensação nacional, mostrando as habilidades impressionantes de ortografia de jovens participantes de todo o país.
Competidores de 8 a 14 anos se dedicam a memorizar palavras difíceis e suas origens, frequentemente impressionando o público com suas habilidades. A tensão aumenta enquanto eles competem em uma série de rodadas intensas, lutando não apenas pela fama, mas também por bolsas de estudo e troféus. Pais e fãs os apoiam entusiasticamente da plateia, enquanto os espectadores em casa aguardam ansiosamente para ver quem será o campeão. Porque esse evento conquistou o coração de tantos e o que torna essas crianças tão incríveis. Este Volkswagen Fusca modificado pode flutuar. Imagine-se surfando nas ondas do oceano, em um carro que parece um clássico Volkswagen Fusca. Graças a uma solução de engenharia genial, este Fusca modificado foi projetado para flutuar e deslizar sobre a superfície da água, com uma estabilidade impressionante. Ele mantém a forma icônica do Fusca, que muitos adoram, mas foi especialmente adaptado para aventuras aquáticas, incluindo mudanças como um casco flutuante e um sistema de propulsão único. Navegar nas ondas com este carro inovador pode parecer uma cena de filme de ação, proporcionando uma experiência emocionante para aqueles que têm a sorte de estar a bordo. Este Fusca aquático combina nostalgia com tecnologia avançada, sendo um ótimo exemplo de como mentes criativas podem transformar um clássico amado em algo extraordinário, seja em um lago, rio ou até mesmo no mar aberto. Este carro incomum eleva a diversão de dirigir a um novo nível, pronto para causar impacto com esta incrível criação. Acredite ou não, mas a langosta é um tipo de gafanhoto. Embora pareçam semelhantes, as langostas pertencem a um grupo específico dentro da família dos gafanhotos. Curiosamente, nem todos os gafanhotos podem se transformar em langostas. Na verdade, menos de 20 espécies têm essa habilidade incrível. As langostas são conhecidas por seu comportamento único. Em condições adequadas, elas podem mudar de comportamento de solitário para em grupo. Essa transformação geralmente ocorre em situações de superpopulação ou após chuvas, resultando em enormes enxames de langostas que podem devastar plantações. Os enxames são especialmente conhecidos por seu impacto destrutivo, já que milhões de langostas se movem juntas, comendo tudo em seu caminho. Esses seres desempenham um papel importante em seus ecossistemas, mas suas infestações periódicas podem causar sérios problemas para os agricultores e para a segurança alimentar. Então, da próxima vez que você pensar em gafanhotos, lembre-se de que alguns deles podem ser bem diferentes, como as langostas. Acredite ou não, mas a polícia de Sandwich tem um lema divertido. Na encantadora cidade de Sandwich, Massachusetts, a cultura local tem um toque leve e divertido. Os carros da polícia exibem orgulhosamente o lema Polícia de Sandwich. Essa abordagem brincalhona não só faz os moradores e turistas sorrirem, mas também reflete o caráter único da cidade. Fundada em 1637, Sandwich é a cidade mais antiga da Cape Cod, rica em história e charme. Suas ruas pitorescas e belas praias atraem turistas que frequentemente param para tirar fotos dos carros da polícia e rir do nome engraçado. Essa abordagem humorística ajuda a fortalecer o senso de comunidade e faz de Sandwich um lugar onde tradições se misturam com o espírito brincalhão. O lema da cidade nos lembra que o humor pode iluminar até as profissões mais sérias. Então, da próxima vez que você ouvir sobre Sandwich, Massachusetts, lembre-se de que não é apenas o sanduíche que é especial, mas também a polícia amigável que protege a cidade com um sorriso. Surpreendentemente, é um fato que a TV Realidade começou em 1973. No início dos anos 70, um programa inovador chamado Uma Família Americana estreou, mudando para sempre a televisão. Esta série foi o primeiro programa de TV Realidade nos Estados Unidos, convidando os espectadores para conhecer a vida privada da família Loud, que morava em Santa Bárbara, Califórnia. Ao longo de 12 episódios, o programa ofereceu um olhar sem precedentes sobre suas rotinas diárias, desafios pessoais e relacionamentos, tudo sem um roteiro. Os Louds enfrentaram alegrias e dificuldades, desde dilemas de paternidade até as dinâmicas das conversas familiares, permitindo que o público se conectasse profundamente com sua história. Essa abordagem inovadora de contar histórias ressoou com os espectadores e marcou o início de um novo gênero. Imagine se seus programas de realidade favoritos nunca tivessem existido.
Uma família americana não apenas entreteve, mas também gerou discussões sobre a vida familiar e relacionamentos, influenciando a perspectiva da sociedade, junto com seu valor de entretenimento. À medida que espectadores e críticos se envolveram com esse novo formato, ficou claro que a TV realidade era mais do que uma moda passageira. Era o começo de um gênero expansivo que continua a moldar nosso cenário de entretenimento hoje. Você sabia que no Japão, as pessoas amam mais os animais de estimação do que as crianças? No Japão, há cerca de 20 milhões de gatos e cães, enquanto o número de crianças com menos de 15 anos é inferior a 15 milhões. Essa tendência surpreendente mostra como a demografia do país está mudando e como isso afeta a vida familiar. Com o envelhecimento da população e a queda na taxa de natalidade, muitas famílias acham mais fácil cuidar de um animal de estimação do que de uma criança, especialmente nas grandes cidades. Os animais de estimação trazem alegria e companhia, sem exigir o mesmo esforço que criar filhos. Cidades como Tóquio se tornaram conhecidas por seus cafés e lojas que acolhem pets, destacando a conexão entre as pessoas e seus amigos peludos. Essa mudança levanta questões sobre valores culturais e obrigações sociais. As futuras gerações continuarão a valorizar os animais de estimação mais do que as estruturas familiares tradicionais? Seja qual for a resposta, é claro que os animais de estimação conquistaram um lugar especial no coração de muitas famílias japonesas. Você consegue acreditar na protesto de Ted Danson contra os outdoors na infância? Com apenas 11 anos, o ator Ted Danson e seus amigos se opuseram aos outdoors em Flagstaff, Arizona. Frustrados com a forma como os outdoors bloqueavam as belas vistas da natureza, decidiram agir. Em um ato corajoso, cortaram alguns outdoors, acreditando que poderiam devolver a paisagem a todos. No entanto, seu plano encontrou um obstáculo quando o pai de Danson, que trabalhava como curador no Museu do Norte do Arizona, notou algo estranho. Ele percebeu que todos os outdoors, exceto o do museu, foram alvo de seu ataque. Essa história divertida, mas educativa, não só destaca a paixão precoce de Danson pela natureza e pela ecologia, mas também levanta questões sobre como valorizamos nossas paisagens naturais. É um lembrete de que até mesmo crianças podem fazer a diferença, mesmo que seus métodos sejam um pouco incomuns. Quem sabe onde esse movimento ativista precoce poderia ter levado em sua futura carreira como defensor do meio ambiente. Incrível, mas as proteínas realmente podem restaurar a visão. Pesquisadores do Instituto KAIST na Coreia do Sul fizeram uma descoberta revolucionária ao eliminar uma proteína chamada PROX1 em camundongos. Esse processo surpreendente levou à regeneração da retina, o que é crucial para nossa visão. Mais impressionante ainda é que essa regeneração ocorreu sem cirurgia. Enquanto os cientistas continuam trabalhando nas fases iniciais da pesquisa, eles estão otimistas quanto ao seu potencial para os humanos. Se essa descoberta puder ser adaptada para pessoas, podemos estar à beira de uma nova era no tratamento da perda de visão, trazendo esperança para milhões que sofrem de doenças da retina. Embora o caminho de camundongos para humanos seja desafiador, essa pesquisa abre portas para soluções inovadoras que podem um dia nos permitir restaurar a visão sem procedimentos invasivos. O que você acha sobre o futuro da restauração da visão? Você já se perguntou como a Tesla constrói tão rápido? O segredo está nas linhas de produção inovadoras, focadas em velocidade e eficiência. A Tesla revolucionou o processo de fabricação ao desenvolver a parte traseira da carroceria de seus carros como uma única peça fundida. Isso significa que, em vez de montar várias peças pequenas que podem atrasar a produção, a abordagem da Tesla simplifica o processo. Usando uma única peça para uma parte tão importante do carro, eles não apenas aceleram a montagem, mas também melhoram a qualidade e a segurança geral dos veículos. Essa técnica revolucionária estabeleceu um novo padrão na indústria automotiva, permitindo que a Tesla atenda à alta demanda e mantenha sua reputação de tecnologia avançada. Agora, outros fabricantes de automóveis estão estudando esse método, perguntando-se se podem aplicar estratégias semelhantes para otimizar sua produção. Essa mudança levará a uma produção de carros mais rápida e eficiente na indústria. O que realmente impulsiona a construção de pontes no México? A influência de Winston Churchill vai muito além da política britânica, alcançando até o canteiro de obras de uma importante ponte no México. No meio do século XX, suas ideias inovadoras e visão de engenharia serviram de base para novas abordagens no projeto e construção de pontes em todo o país.
O foco de Churchill em uma infraestrutura sólida trouxe mais atenção às tecnologias de construção modernas, inspirando engenheiros mexicanos a realizarem projetos audaciosos. Essa ponte não apenas se tornou uma importante via de transporte, mas também simbolizou o progresso e as ambições nacionais. Combinando funcionalidade e estilo, essas estruturas se tornaram icônicas, refletindo o desejo do país por modernização. Graças a esse legado, muitos engenheiros no México ainda se inspiram na visão de Churchill, entendendo que uma liderança eficaz pode transformar o cenário. Quantos mais projetos sua visão irá inspirar no futuro? Difícil de acreditar, mas o Sr. Rogers tinha um irmão chamado George. George, um adolescente afro-americano, foi adotado pela família do Sr. Rogers, e entre eles se formou uma bela conexão, mais parecida com um laço de irmandade. Crescendo juntos, George teve um impacto significativo na vida de Rogers, despertando sua curiosidade e paixão pela aviação. Essa ligação se fortaleceu quando George se tornou instrutor dos lendários pilotos de Tuskegee durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de valentes pilotos afro-americanos que lutaram pela liberdade nos céus. Sob a orientação de George, o Sr. Rogers aprendeu a voar, o que moldou seu espírito aventureiro e acendeu seu amor pela exploração. A história deles é um exemplo maravilhoso de amizade e mentoria, destacando como conexões pessoais podem inspirar grandeza e derrubar barreiras. Não é incrível pensar sobre o profundo impacto que uma pessoa pode ter na vida de outra? Vamos descobrir a verdade sobre o significado da Torre de Kanuni. Este incrível monumento na Turquia é um lembrete cultural da importância de celebrar eventos significativos na vida, como o nascimento de entes queridos. Para muitos, especialmente nas comunidades locais, reconhecer esses momentos não é apenas uma tradição, mas uma maneira de fortalecer os laços familiares e a identidade cultural. Dizem as lendas que esquecer uma data importante pode levar a consequências inesperadas, como acabar na Alemanha, simbolizando o descaso com as próprias raízes. Visitar a Torre de Kanuni é uma ótima oportunidade para refletir sobre o passado e se conectar com a história da família. Assim, a torre desempenha um papel importante em incentivar tanto os moradores quanto os turistas a valorizarem suas memórias e a honrarem seus entes queridos. Portanto, da próxima vez que passar por essa torre icônica, pense sobre quais eventos significativos você gostaria de celebrar. Prepare-se para se surpreender com a jornada de Wally Amos. Wally Amos é conhecido não apenas por seus famosos produtos de café e chocolate. Sendo o primeiro agente afro-americano de William Morris, ele quebrou barreiras no mundo dos negócios, mantendo-se fiel à sua comunidade. Sua biografia impressionante é repleta de conquistas notáveis. Imagine-o assinando contratos com artistas icônicos, como a dupla Folk Simon and Garfunkel, além de lendas como Diana Ross, Sam Cooke e Marvin Gaye. As habilidades de negociação de Wally não apenas mudaram a indústria musical, mas também destacaram a influência dos talentos afro-americanos em um período crucial. Seu legado é inspirador, provando que com determinação é possível causar um impacto significativo tanto nos negócios quanto nas artes. Como ele conseguiu superar desafios e alcançar tanto sucesso? É verdade que na Islândia não existem sobrenomes. Na Islândia, o sistema de nomes funciona de maneira bem diferente da maioria dos países. Em vez de sobrenomes que passam de geração para geração, os islandeses costumam usar um sistema patronímico ou matronímico. Isso significa que o sobrenome da criança geralmente é formado a partir do nome de um dos pais. Por exemplo, se um pai chamado John tem um filho, ele pode ser chamado de Johnson, que significa filho de John. Se John tem uma filha, ela será chamada de Jonsdóttir, ou filha de John. Esse sistema único reflete os laços familiares próximos e ajuda a identificar a origem facilmente. Cada geração cria, na verdade, um novo sobrenome baseado no nome do pai ou da mãe, tornando os nomes frescos e pessoais. Embora isso possa parecer estranho, destaca a ênfase islandesa na individualidade e na conexão familiar. Então, da próxima vez que você encontrar um islandês, lembre-se de que o nome dele conta uma história sobre os pais, e não sobre uma longa história familiar. Que legal, não é? Você sabia sobre a primeira máquina de chiclete? Em 1898, o dentista Edwin Bramhall apresentou uma invenção que mudou para sempre a forma como as pessoas desfrutavam de seu chiclete favorito. Essa máquina inovadora apareceu em Nova York, despertando entusiasmo e curiosidade no público.
Imagine as multidões se reunindo para ver essa maravilha da conveniência, com o tilintar de moedas, enquanto compradores ansiosos alimentavam a máquina para obter sua guloseima. Embora as máquinas modernas ofereçam muitas opções, a criação de Bramall foi um marco no desenvolvimento da automação no dia a dia. Isso gerou um grande interesse, levando ao surgimento de várias máquinas que oferecem de tudo, desde lanches até bebidas. Essa mudança mostrou o quanto as pessoas valorizam a rapidez e a acessibilidade, estabelecendo as bases para as máquinas que vemos hoje. Na próxima vez que você colocar uma moeda na máquina, lembre-se de como tudo começou com a simples, mas revolucionária ideia de Bramall. Você não vai acreditar na conexão com a língua islandesa. O idioma oficial da Islândia, conhecido como islandês, tem uma ligação surpreendente com a língua falada pelos vikings há mais de 1000 anos. Essa conexão linguística permite que os islandeses modernos leiam textos antigos e sagas com relativa facilidade, enquanto para muitas outras pessoas, isso pode ser desafiador. O islandês preservou características que se perderam em muitas outras línguas germânicas, mantendo sua gramática e vocabulário mais próximos do antigo nórdico, a língua dos lendários navegadores. Como resultado, os islandeses desfrutam de um patrimônio cultural único que os conecta aos seus ancestrais vikings. É como ter uma chave especial para abrir histórias e sabedoria do passado. Esse esforço de preservação da língua contribui para um forte senso de identidade e orgulho entre os islandeses, destacando não apenas sua língua, mas também seus costumes e tradições. Que incrível é se conectar com a história de uma forma tão direta! Você já se perguntou por que não dá para dobrar papel infinitamente? A verdade é que um papel A4 só pode ser dobrado no máximo 8 vezes. Essa limitação acontece porque, a cada dobra, o papel dobra de espessura, tornando a tarefa cada vez mais difícil. Com o aumento da espessura, fica mais complicado aplicar força suficiente para a próxima dobra. Mas tem um fato interessante: o recorde de dobras pertence a Brittany Gallivan. Em 2002, ela conseguiu dobrar uma tira de papel toalha de 1,2 km 12 vezes. A conquista de Brittany mostra que o tipo de papel e seu comprimento podem mudar muito o resultado. Então, da próxima vez que você tentar dobrar um A4, lembre-se de que, embora ele possa ficar muito grosso, com as condições certas e criatividade, é possível alcançar resultados surpreendentes. Você vai se surpreender com o poder único dos equidnas. Os equidnas, muitas vezes chamados de tamanduás espinhosos, têm uma habilidade incrível chamada eletrolocalização, que lhes permite sentir sinais elétricos de outros seres vivos. Essa habilidade interessante é especialmente útil na caça de vermes e insetos enterrados, ajudando-os a encontrar comida que de outra forma estaria escondida. O mais curioso é que os equidnas pertencem à família dos monotremados, o que significa que eles põem ovos, uma característica rara entre os mamíferos. Assim como seu primo, o ornitorrinco, eles combinam características de répteis e mamíferos, o que os destaca no reino animal. Sua eletrolocalização funciona melhor em ambientes úmidos, dando-lhes uma vantagem na busca por alimento em condições desafiadoras. Imagine como é depender de um poder tão especial para sobreviver na natureza. É uma combinação de evolução impressionante e verdadeira engenhosidade que ajuda esses seres a prosperar. Prepare-se para se surpreender com a inocência de Joana d'Arc. Em uma reviravolta inesperada, a lendária heroína francesa Joana d'Arc foi considerada inocente de heresia 25 anos após sua execução. Joana foi executada em 1431, acusada de feitiçaria e heresia por liderar tropas em batalha durante a Guerra dos 100 Anos. Seu julgamento, fortemente influenciado por motivos políticos, a retratou de forma negativa, em vez de mostrar seu valor como líder. No entanto, em 1456, um novo julgamento tentou restaurar seu bom nome, demonstrando que o processo original foi injusto e tendencioso. Novas evidências reconheceram a coragem de Joana na luta pela França, o que levou à sua reabilitação. Essa decisão não apenas perpetuou sua memória, mas também destacou a importância da justiça, mesmo anos após uma condenação errada. Joana d'Arc foi canonizada como santa em 1920, solidificando seu legado como um símbolo de fé e coragem. Não é incrível como a história pode ser reescrita? Acredite ou não, peixes raros nos surpreendem em Hokkaido. As águas ao redor de Hokkaido abrigam espécies incríveis, como o sushi tuna e o sushi bulabinha, conhecidos por sua raridade.
O sushi tuna chama a atenção dos amantes do mar, com sua aparência única e comportamento discreto, enquanto o sushi bulabinha é igualmente impressionante, mostrando a rica biodiversidade que prospera nessas águas do norte. A vida marinha aqui é incrivelmente diversa e cada espécie desempenha um papel importante no ecossistema. A raridade do sushi tuna e do sushi bulabinha destaca o frágil equilíbrio dos ecossistemas subaquáticos. Esforços sustentáveis de conservação são extremamente importantes, pois essas espécies enfrentam ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Proteger esses habitantes marinhos únicos não só ajuda a preservar a beleza natural de Hokkaido, mas também garante que futuras gerações possam admirar esses peixes raros. As águas de Hokkaido nos lembram da rica biodiversidade do nosso planeta. Não seria maravilhoso saber mais sobre os esforços de conservação voltados para salvar essas espécies incríveis? Acredite ou não, o atum da Inca é incrível. Esta ave marinha única vive ao longo da deslumbrante costa do Pacífico da América do Sul, do Equador até o norte do Chile e Peru. Com seu corpo predominantemente branco e cabeça escura vibrante, o atum da Inca se destaca por uma faixa preta, característica que emoldura seus olhos brilhantes e expressivos. Sua aparência marcante o torna um favorito entre os ornitólogos e destaca sua adaptação à vida costeira. O atum da Inca possui habilidades excepcionais de pesca, mergulhando elegantemente no oceano em busca de peixes pequenos. Na busca por alimento, essas aves frequentemente mostram sua natureza animada, interagindo de forma brincalhona entre si. Seu habitat inclui falésias rochosas e praias de areia, onde constroem seus ninhos em colônias nas rochas, oferecendo proteção contra predadores. Observar essas aves carismáticas em seu ambiente natural é um espetáculo maravilhoso que revela a criatividade e diversidade da natureza. Quais outros fatos fascinantes aguardam para serem descobertos no mundo das aves? Difícil de acreditar, mas as tarântulas são gigantes amigáveis. Esses incríveis aracnídeos podem parecer assustadores por causa do seu tamanho grande e corpo peludo. No entanto, as tarântulas não são predadores tão ferozes como muitos pensam. Na verdade, apesar de suas poderosas presas venenosas e impressionantes mecanismos de defesa, elas geralmente são criaturas muito tranquilas. As tarântulas preferem evitar o contato com humanos e só mordem em caso de ameaça. Se uma mordida acontecer, pode causar dor local, semelhante à de uma picada de abelha, mas reações graves são extremamente raras. A maioria das pessoas descobrirá que essas aranhas, quando tratadas corretamente, podem ser até companheiras gentis. Elas se alimentam principalmente de insetos, usando suas teias para criar abrigos e capturar presas. Então, da próxima vez que você ver uma tarântula, lembre-se de que ela está mais interessada em se manter à distância do que em causar danos. Talvez isso mude sua percepção sobre essas incríveis aranhas. Você pode acreditar na resistência do vidro. A gota do Príncipe Rupert demonstra uma combinação incrível de resistência e fragilidade que parece quase inacreditável. Esse tipo especial de vidro é criado quando o vidro derretido pinga em água fria, formando uma forma única, parecida com uma lágrima. Surpreendentemente, essas gotas podem suportar o impacto de um martelo sem se quebrar, mostrando uma resistência impressionante. No entanto, se uma pedrinha cair sobre elas, toda a estrutura pode se desintegrar em um instante. Esse paradoxo torna a gota do Príncipe Rupert um objeto fascinante para cientistas e amantes do vidro. As tensões internas no vidro contribuem para sua notável resistência, mas essas mesmas tensões o tornam vulnerável. Em outras palavras, o design que o torna resistente a impactos fortes também o torna sensível a pequenas forças inesperadas. Essa dualidade fascinante oferece uma ótima oportunidade para explorar não apenas as propriedades materiais do vidro, mas também os princípios físicos que governam essas propriedades. Não é incrível como algo tão simples pode esconder segredos tão complexos? Não aceite o primeiro voucher oferecido para o voo. Quando um voo está lotado, as companhias aéreas costumam pedir aos passageiros que desistam de seus assentos em troca de vouchers. Mas aqui está o detalhe. O primeiro voucher que eles oferecem, geralmente, é o menor. Se você esperar um pouco, pode conseguir uma compensação maior, já que as companhias aéreas costumam aumentar suas ofertas até conseguirem voluntários suficientes. Isso pode ser vantajoso para você. Além disso, se você for impedido de embarcar involuntariamente, há boas notícias. O Departamento de Transporte dos ECRAM exige que os passageiros afetados possam receber reembolso em dinheiro, que pode chegar a $1.300.
O valor do seu reembolso depende de fatores como o preço da passagem e a duração do atraso. Então, um pouco de paciência e negociação podem trazer grandes benefícios. Portanto, da próxima vez que você enfrentar um voo lotado, lembre-se, não se apresse em aceitar a primeira oferta que lhe fizerem. Você já se perguntou quão inteligentes podem ser os papagaios? Conheça Alex, um papagaio cinza africano considerado o mais inteligente de sua espécie na história. Sob a orientação da psicóloga Irene Pepperberg, Alex aprendeu cerca de 150 palavras e mostrou habilidades impressionantes em reconhecer cores, formas, números e objetos. Suas habilidades cognitivas eram comparáveis às de uma criança de 5 anos, o que gerou discussões interessantes sobre a inteligência dos animais. As habilidades únicas de comunicação de Alex e sua compreensão de conceitos como igual, diferente e maior-menor mudaram nossa percepção sobre as capacidades mentais dos animais. Infelizmente, Alex faleceu em 2007, aos 31 anos, mas seu legado continua a inspirar pesquisadores e amantes dos animais. Sua vida e inteligência não apenas nos abriram os olhos para as habilidades mentais dos papagaios, mas também levantaram questões mais profundas sobre as conexões emocionais e intelectuais entre humanos e animais. Quais outras verdades sobre a inteligência animal ainda estão por ser descobertas? Prepare-se para se surpreender com o primeiro filme clássico de animação da Disney. Lançado em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões foi um verdadeiro marco na animação. Este encantador filme não só deu início aos longas-metragens de animação da Disney, mas também redefiniu o que a animação poderia fazer. Pela primeira vez, o público viu uma história animada completa, que cativou tanto crianças quanto adultos. A arte do filme era revolucionária. Cores vibrantes, cenários detalhados e movimentos suaves dos personagens eram inéditos na época. Personagens adoráveis, incluindo os encantadores anões, conquistaram os corações dos espectadores, e a trama envolvente estabeleceu novos padrões no cinema. O imenso sucesso deste filme abriu caminho para muitos clássicos de animação, tornando a Disney uma líder na indústria do entretenimento. Combinando música, humor e emoção, Branca de Neve ajudou a criar uma fórmula atemporal que ainda ressoa com o público hoje. Você consegue imaginar um mundo sem esse filme tão amado? Prepare-se para se surpreender com a tecnologia de lavagem de motos. Em apenas 3 minutos, uma incrível máquina automática pode lavar sua moto ou bicicleta com potentes jatos de água e escovas suaves. Essa máquina muda o jogo tanto para os apaixonados quanto para os motociclistas ocasionais. Imagine chegar a um dispositivo estiloso e futurista que remove eficientemente a sujeira e a poeira, deixando seu veículo brilhando de limpeza. Com jatos poderosos, a máquina derruba sujeira e detritos, enquanto as escovas suaves limpam delicadamente, sem deixar arranhões ou marcas. Essa tecnologia não só economiza seu tempo, mas também ajuda a manter a condição da sua moto, prolongando sua vida útil e preservando sua aparência. Perfeita para motociclistas ocupados, ela elimina o trabalho de limpar após passeios por trilhas sujas ou ruas da cidade. Por que gastar horas lavando, se você pode confiar essa tarefa a essa máquina inteligente? Você já se perguntou como funciona a terapia gênica? Na fascinante área da terapia gênica, vírus modificados desempenham um papel fundamental como vetores, levando genes terapêuticos diretamente para nossas células. Esses vírus especiais são ajustados para não causar mais doenças, permitindo que transportem genes benéficos. Quando o vírus entra na célula, ele pode introduzir um novo pedaço de material genético, potencialmente corrigindo genes defeituosos responsáveis por certas doenças. Essa técnica tem mostrado resultados promissores no tratamento de várias doenças, incluindo distúrbios genéticos, alguns tipos de câncer e até algumas infecções virais. Cientistas estão constantemente aprimorando e testando diferentes vetores virais para garantir que sejam seguros e eficazes para os pacientes. A perspectiva de usar vírus modificados na medicina é não apenas empolgante, mas também abre novas possibilidades para tratar doenças que antes eram consideradas incuráveis. Com o rápido progresso das pesquisas nessa área, em breve poderemos ver aplicações ainda mais inovadoras da terapia gênica em nossa saúde. Quem sabe quais avanços nos aguardam no horizonte? Você já se perguntou por que os grilos cantam de maneiras diferentes? A verdade é que esses insetos incríveis podem nos ajudar a prever a temperatura. Os grilos têm uma maneira única de medir o calor, contando suas canções.
Se você prestar atenção, vai perceber que eles criam um ritmo que corresponde à temperatura do ambiente. Basta gravar o canto deles por 25 segundos, contar quantas vezes eles cantam e fazer um pouco de matemática. Divida esse número por 3, depois adicione 4 e voilá, você terá a temperatura em graus Celsius. Esse truque funciona porque os grilos, assim como muitos seres vivos, são sensíveis às mudanças no ambiente. Temperaturas mais altas geralmente os tornam mais ativos e, portanto, mais barulhentos. Então, da próxima vez que você ouvir um grilo cantando em uma noite quente de verão, talvez você esteja sintonizando um termômetro natural. Na vibrante cidade de Madrid, Léo Bassi, um artista inovador e comediante, fundou uma igreja única dedicada ao divertido patinho de borracha amarelo. Este lugar de culto é diferente das igrejas tradicionais, valoriza o humor e a alegria como suas principais virtudes. A igreja realiza eventos como casamentos e batizados, todos focados na ideia de risada e leveza. Como o autoproclamado bispo do patinho de borracha, Bassi convida seus seguidores a seguir um único mandamento: manter o senso de humor. Essa abordagem inusitada à espiritualidade convida as pessoas a se afastarem da seriedade e a apreciarem o lado divertido da vida. A igreja atraiu a atenção tanto de moradores quanto de turistas, muitos dos quais estão curiosos sobre esse fenômeno encantador que combina fé e risadas. É um lembrete refrescante de que, às vezes, a alegria pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, como um pequeno patinho de borracha, flutuando feliz através das celebrações da vida. Que outras ideias criativas podem mudar nossa visão sobre comunidade e alegria? E se eu te disser que as baleias viajam milhares de milhas? Muitas espécies de baleias, como as majestosas baleias jubarte, fazem migrações épicas que podem ultrapassar 8.000 quilômetros. Essas incríveis jornadas geralmente começam em suas áreas de alimentação nas águas frias do Ártico e terminam em regiões costeiras mais quentes, onde elas se reproduzem. Imagine ter que nadar toda a extensão dos... para encontrar um lugar para formar uma família. Durante essas migrações, as baleias jubarte usam diferentes sons e comportamentos sociais para se manterem conectadas e encontrarem o caminho. Elas se orientam por marcos naturais, como a temperatura da água, correntes e até estrelas, para navegar no vasto oceano. Essa longa jornada não só é inspiradora, mas também vital para sua sobrevivência, pois ajuda a encontrar comida suficiente para elas e seus filhotes. Não é incrível como esses gigantes gentis conseguem realizar feitos tão impressionantes? O que realmente define a história das Olimpíadas? O atleta mais jovem da história olímpica foi Demétrios Lundras, um destacado ginasta grego que se destacou nos Jogos Olímpicos de 1896. Imagine, com apenas 10 anos, ele entrou no cenário mundial para competir. Nessa idade tão jovem, ele não só participou, mas também conquistou uma medalha de bronze, mostrando seu talento excepcional. Esse evento foi um marco na história das Olimpíadas, pois revelou o incrível potencial dos jovens atletas. Demétrios não foi apenas um competidor. Ele se tornou uma inspiração para futuras gerações de ginastas e atletas. Sua conquista, em um momento em que as Olimpíadas modernas estavam apenas começando, é um testemunho de dedicação e habilidade. Você consegue imaginar a multidão aplaudindo o jovem garoto que quebra todas as expectativas e faz história? Demétrios Lundras nos lembra que idade é apenas um número quando se trata de alcançar nossos sonhos. Por que o cimento Portland é importante hoje? O cimento Portland, inventado por Joseph Aspdin em 1824, revolucionou a construção. Recebeu esse nome em homenagem à ilha de Portland, na Inglaterra, cuja cor lembrava a pedra local. Esse material inovador possibilitou a criação de edifícios e pontes mais resistentes. A introdução do cimento Portland marcou um ponto de virada na forma como construímos nosso mundo. A invenção de Aspdin não apenas aumentou a durabilidade das estruturas, mas também impulsionou o rápido crescimento das cidades. As cidades passaram a depender cada vez mais desse material versátil para construir tudo, desde arranha-céus até estradas. Hoje, o cimento Portland é utilizado em todo o mundo em inúmeros projetos, moldando paisagens e sustentando economias. No entanto, sua produção tem impactos negativos no meio ambiente, devido às altas emissões de carbono, o que leva à busca por alternativas mais sustentáveis. Assim, a história do cimento Portland levanta questões importantes sobre nossas práticas de construção. Podemos atender às necessidades de construção enquanto protegemos o planeta?
Você já ouviu falar das cães como catalisadores sociais? Os cães não são apenas animais de estimação adoráveis. Eles têm o poder de unir as pessoas. Pesquisas mostram que ter um cachorro cria um ambiente relaxante, facilitando a comunicação entre estranhos. Quando você leva seu cachorro para passear, é comum que as pessoas se aproximem para perguntar sobre a raça ou comentar como ele é bonito. Essa interação simples ajuda a aliviar a tensão e torna a conversa menos intimidante. Na verdade, estudos indicam que a presença de cães pode melhorar significativamente o clima em encontros, seja no parque, na rua, ou até em eventos como piqueniques. Eles frequentemente se tornam um elo entre as pessoas, promovendo novas amizades e conexões. Além disso, a alegria e o riso que os cães trazem podem suavizar momentos constrangedores. Então, da próxima vez que você estiver passeando com seu amigo peludo, lembre-se de como eles ajudam a melhorar as interações sociais e a criar um senso de comunidade. Como seu cachorro ajuda você a fazer novos amigos. O que torna o kakapo tão encantador? Essa ave única, também conhecida como papagaio salada, é um orgulho da Nova Zelândia. Sendo o papagaio mais pesado do mundo, o kakapo pode pesar até 4 quilos. Apesar de seu tamanho, essa criatura incrível leva uma vida principalmente noturna, preferindo estar ativa após o pôr do sol. Com suas penas verdes vibrantes, que lembram a folhagem exuberante de seu lar florestal, o kakapo é tanto adorável quanto difícil de avistar. Infelizmente, essa espécie incrível enfrenta sérias ameaças, incluindo a perda de habitat e a predação por espécies introduzidas. Estão sendo feitos esforços para proteger essas aves impressionantes, e equipes trabalham para monitorar e reproduzir o kakapo em condições seguras. Esse querido aviário simboliza a importância de preservar nossa fauna única. Como podemos ajudar a garantir um futuro brilhante para o kakapo? Vamos descobrir a verdade sobre o Aerocar. Na década de 1950, a empresa Multi-Taylor apresentou um veículo inovador que conquistou a imaginação de muitos, o Aerocar. Essa invenção incrível combinava as funções de um carro e de um avião, com asas removíveis que permitiam decolar ou rodar nas estradas. O Aerocar podia atingir uma velocidade impressionante de até 190 km por hora, mostrando o desejo da humanidade de unir dois tipos de transporte em um só. No entanto, apesar de seu design inovador e capacidades únicas, o Aerocar nunca chegou ao mercado em massa. Ele permanece como um símbolo do que poderia ter sido, inspirando engenheiros e sonhadores a continuar buscando o sonho dos carros voadores. Embora ainda não vejamos carros decolando das nossas ruas, o Aerocar nos lembra que o céu não é o limite para nossos sonhos de transporte. Você pode se surpreender. Os galgos eram os favoritos dos faraós. No Antigo Egito, os galgos não eram apenas animais de estimação. Eles simbolizavam riqueza e lealdade, sendo muito valorizados pela aristocracia. Esses cães elegantes frequentemente acompanhavam os faraós em suas caçadas, destacando seu status e proporcionando companhia tanto na vida quanto na vida após a morte. Artistas da época costumavam retratar a graça dos galgos em suas obras, incluindo-os em afrescos e esculturas. Essa conexão com o divino era tão forte que os galgos eram frequentemente mumificados e enterrados ao lado de seus donos, ressaltando seu status nobre. Hoje, vemos esses cães encantadores como atletas incríveis e companheiros leais, mas suas raízes remontam a um passado distante, às areias do Antigo Egito. Não é surpreendente como uma única raça pode simbolizar uma história tão rica e um significado real. E se eu te contar sobre um sobrevivente do Titanic? A incrível jornada de Ramon Artagavitia começou em 1871, quando ele sobreviveu a um terrível naufrágio. Com medo do mar, ele prometeu nunca mais embarcar em um navio e cumpriu essa promessa por 41 anos. Sua vida mudou inesperadamente quando ele decidiu enfrentar seus medos e embarcou em uma nova aventura a bordo do Titanic em 1912. Infelizmente, esse navio lendário colidiu com um iceberg, resultando em uma das mais famosas catástrofes marítimas da história. A história de Artagavitia é um testemunho notável de coragem, resiliência e das complexas relações que temos com nossos medos. Como alguém pode superar uma experiência tão traumática apenas para enfrentar outra? Sua vida mostra que às vezes precisamos confrontar nosso passado para aceitar o futuro, mesmo quando ele é cheio de incertezas. É verdade que os buffets podem ser infinitos.
Os buffets Tudo o que você pode comer são uma opção popular nos Utah, permitindo que os clientes desfrutem de porções ilimitadas por um único preço. Essa ideia se tornou comum e é uma escolha favorita para famílias que buscam variedade e economia. Imagine entrar em um restaurante cheio de comidas diversas, de pizzas crocantes a sobremesas irresistíveis, tudo ao seu alcance. O atrativo não está apenas na quantidade, mas também na chance de experimentar diferentes culinárias sob um mesmo teto. Embora os buffets sejam comuns na América, muitos outros países oferecem opções semelhantes, mas com características culturais. Em alguns lugares, as porções costumam ser menores e os buffets são menos frequentes. Então, se você ama massas recheadas ou quer experimentar sushi, o buffet Tudo o que você pode comer é o seu passaporte para um banquete. Qual é o seu prato favorito de um buffet? Você já pensou na companhia aérea mais misteriosa do mundo? A Air Koryo é uma companhia norte-coreana que ganhou fama por sua reputação surpreendente. Antes considerada a pior companhia aérea do mundo pela Skytrax, a Air Koryo opera com uma frota pequena de apenas 6 aviões. Enquanto muitas companhias buscam altos padrões de segurança e satisfação do cliente, o passado dessa empresa serve como um alerta para os viajantes. Curiosamente, a Air Koryo não possui mais uma classificação oficial, o que levanta questões sobre como ela mudou ao longo do tempo. Viajantes podem se interessar pelo fato de que os voos são frequentemente voltados para turistas internacionais, oferecendo uma rara oportunidade de conhecer um país que é em grande parte fechado para o mundo exterior. À medida que a Coreia do Norte se abre gradualmente, será que a Air Koryo conseguirá surpreender seus críticos e mudar sua reputação? Para todos que estão pensando em visitar esse país misterioso, voar com a Air Koryo será uma experiência inesquecível. Você sabia que Johnny Depp foi primeiro uma estrela do rock? Antes de conquistar o público nas telonas, o talentoso Johnny Depp tocava guitarra na banda de rock The Kids nos vibrantes anos 80. Isso foi antes de sua carreira de ator decolar, mostrando seu talento artístico. A banda se apresentava em shows locais, participando da cena musical ao vivo da época. A paixão de Depp pela música era inegável. No entanto, ele acabou se voltando para a atuação, conseguindo seu primeiro papel no clássico filme de terror A Hora do Pesadelo. Esse filme icônico o apresentou como Glenn Lantz, um personagem que enfrentou o terrível Freddy Krueger. É surpreendente pensar em como um músico de rock se tornou um nome famoso em Hollywood. A trajetória de Depp mostra os diversos caminhos que os artistas podem seguir rumo ao sucesso. Quem sabe aonde seu amor pela música o levará a seguir. Vamos revelar a verdade sobre os Jogos Olímpicos antigos. Essas competições emocionantes não eram apenas esportes. Eram realizadas em homenagem a Zeus, o deus principal da mitologia grega. Cada evento olímpico acontecia no magnífico Santuário de Olímpia, que era um lugar sagrado para os adoradores. Atletas de diferentes cidades se reuniam para mostrar suas habilidades, mas apenas homens podiam participar, e eles competiam completamente nus. Essa prática única simbolizava sua devoção, disciplina e orgulho pelo corpo humano. Não era apenas uma demonstração de atletismo, era uma forma de honrar os deuses e mostrar força. Curiosamente, as mulheres não podiam participar ou até mesmo assistir a esses jogos, refletindo as limitações de gênero da época. Os Jogos Olímpicos incluíam várias modalidades, como corrida, luta e corridas de bigas, e os vencedores eram muito respeitados e admirados. Esses jogos se tornaram uma parte importante da identidade grega, influenciando a cultura e até a política. Quando torciam por seus atletas favoritos, cada cidade se unia em uma celebração da força física e da devoção divina. O que você acha que os valores dessas práticas antigas influenciam o esporte hoje? Vamos revelar a verdade sobre o Vivid Sydney. Este incrível evento anual transforma a cidade em um reino deslumbrante de luz e cor. De maio até junho, pontos turísticos icônicos de Sydney, como a Ópera e a Ponte do Porto, se tornam telas para magníficas obras de arte em luz. Artistas e designers de todo o mundo se reúnem para mostrar sua criatividade, projetando imagens e animações impressionantes que dançam pela paisagem urbana. Visitantes, tanto locais quanto de longe, passeiam entre as instalações vibrantes, desfrutando de música e apresentações ao vivo, o que adiciona uma atmosfera mágica ao festival. À noite, as ruas se enchem de pessoas encantadas por essa experiência única, tornando um dos eventos mais esperados da Austrália a cada ano.
Você já viveu um festival que combina arte, tecnologia e comunidade como este? Acredite ou não, os cogumelos luminosos iluminam a Amazônia. Nas exuberantes florestas tropicais do Brasil, especialmente na Amazônia, vive um incrível cogumelo bioluminescente chamado Neonotopanus, que brilha para atrair insetos e espalhar suas esporas. Essa estratégia única de sobrevivência ajuda o cogumelo a disseminar suas esporas pela floresta, contribuindo para seu sucesso em seu habitat natural. Entre os cogumelos bioluminescentes, o Neonotopanus realmente se destaca, especialmente o Neonotopanus gardneri, que é o maior cogumelo bioluminescente do Brasil e um dos maiores do mundo. Imagine caminhar por uma floresta escura e ser recebido pelo brilho mágico desses organismos luminosos. Eles desempenham um papel importante no ecossistema e despertam a admiração e curiosidade sobre os mistérios da natureza. Cientistas ainda estão investigando os segredos desse fenômeno luminoso. Ao refletir sobre a incrível diversidade da vida em nosso planeta, é gratificante descobrir organismos tão incomuns que iluminam o chão da floresta. Que outros mistérios a natureza esconde? Um estudo surpreendente de 2007 revelou que 62% dos islandeses acreditam nesses seres mágicos, que supostamente habitam a natureza e as colinas ocultas. Essa crença encantadora está profundamente enraizada no rico folclore da Islândia, que remonta à era dos vikings por volta do ano 1000 d.C. Muitos islandeses veem os elfos como protetores, semelhantes aos guardiões da terra. Alguns até afirmam que projetos de construção na Islândia devem levar em conta as casas desses povos ocultos, resultando em atrasos e planejamento cuidadoso para não perturbar seu mundo mágico. Esse respeito cultural pelos elfos destaca a relação única da Islândia com a natureza e as tradições. Em um país com paisagens deslumbrantes e um rico legado, a crença nos elfos continua a prosperar, despertando a curiosidade tanto dos locais quanto dos turistas. Então, da próxima vez que você visitar a Islândia, quem sabe, talvez você consiga ver essas criaturas místicas. Vamos revelar a verdade sobre a supergonorreia. A supergonorreia é uma forma resistente aos medicamentos da infecção gonocócica e está se tornando um sério problema de saúde. Essa cepa perigosa se desenvolveu para ser resistente a muitos antibióticos que os médicos costumam usar para tratar a doença. Agora, quando pensávamos que podíamos controlar essa infecção, ela está mais resistente do que nunca. Médicos estão soando o alarme, alertando que o uso excessivo de antibióticos está criando as chamadas superbactérias, o que pode levar a problemas de saúde mais graves no futuro. Como a gonorreia já é bastante comum, o surgimento de cepas resistentes é uma preocupação para a saúde pública. Se essas infecções não forem tratadas de forma eficaz, podem resultar em complicações como infertilidade ou aumento de casos de transmissão. E o que isso significa para nós? Precisamos ser mais responsáveis no uso de antibióticos e praticar sexo seguro para enfrentar esse problema crescente. Surpreendente, mas é verdade. Alguns hinos não têm letras. 4 países, incluindo a Espanha e a Bósnia e Herzegovina, expressam seu orgulho nacional apenas com composições instrumentais. A Marcha Real da Espanha e o hino da Bósnia e Herzegovina, Intermeco, estão no topo dessa lista, enquanto o hino do Kosovo não tem nome. E o hino de San Marino, Hino Nazionale, completa esse grupo único. Esses hinos sem letras oferecem uma maneira interessante de evocar sentimentos de patriotismo sem palavras faladas. A história política e cultural, muitas vezes, desempenha um papel importante nessa escolha. Em alguns casos, a falta de letra reflete identidades nacionais complexas ou o desejo de permanecer neutro. Curiosamente, embora alguns textos não oficiais tenham surgido ao longo dos anos, nenhum deles foi oficialmente reconhecido. Essa característica torna esses hinos instrumentais partes fascinantes do patrimônio nacional, dependendo de melodias e ritmos poderosos para despertar emoções e representar o espírito de seus países. Você já sentiu a magia de um hino sem letras? Fato surpreendente sobre flocos de milho. Você pode considerá-los um café da manhã básico, mas a sua história é bastante incomum. A empresa Kellogg's, criadora desses crocantes flocos, foi fundada pelo Dr. John Harvey Kellogg no final do século XIX. O Dr. Kellogg era um defensor fervoroso da saúde e do bem-estar, acreditando que era importante seguir dietas rigorosas para reprimir desejos que ele considerava imorais. Dentro dessas crenças, ele desenvolveu os flocos de milho como um lanche sem sabor,
destinado a afastar hábitos que ele via como não saudáveis, incluindo a masturbação. Essa história surpreendente dá um toque interessante aos nossos rituais matinais. Quem poderia imaginar que uma simples tigela de flocos de milho poderia ter um significado histórico tão profundo, embora estranho? Hoje, esses flocos se tornaram um café da manhã favorito em todo o mundo, muito longe de seus objetivos originais. Poucos sabem, mas existe álcool de caju. Em Goa, na Índia, o modesto caju se torna um ingrediente inesperado de uma bebida alcoólica tradicional. Embora muitos associem o caju principalmente a petiscos ou culinária, os mestres locais dominaram a arte da fermentação para criar uma bebida única. O processo envolve a colheita de suculentas maçãs de caju, que são fermentadas para produzir um álcool com sabor característico. Essa transformação surpreendente destaca não apenas a versatilidade dos ingredientes locais, mas também o patrimônio cultural de Goa, onde métodos e práticas tradicionais prosperam. Imagine-se saboreando uma bebida que faz parte da rica cultura de Goa, conectando a séculos de tradição culinária. À medida que o mundo se torna cada vez mais curioso sobre sabores locais, o álcool de caju se destaca como um delicioso exemplo de inovações que utilizam os dons da natureza. Você já pensou em experimentar algo tão incomum? Fato surpreendente sobre as opiniões de Nikola Tesla sobre o uísque. O grande inventor Nikola Tesla, conhecido por seus trabalhos revolucionários em eletricidade e magnetismo, tinha ideias inusitadas sobre saúde. Ele acreditava que o consumo diário de uísque poderia prolongar a vida e até ajudá-lo a viver até incríveis 150 anos. Tesla pensava que o consumo moderado de uísque trazia benefícios notáveis para a saúde, ajudando na digestão e promovendo o relaxamento. Em uma época em que muitos experimentavam com dietas e saúde, a crença de Tesla acrescentava um toque interessante à discussão. Sua mente inovadora não se limitava apenas à tecnologia, ele também refletia sobre nutrição. Embora agora saibamos que a moderação é fundamental, essa crença curiosa mostra como Tesla explorava a vida e a longevidade de diferentes maneiras, unindo ciência e filosofia pessoal de saúde. O que você acha? Um pouco de uísque pode melhorar nosso bem-estar? Vamos revelar a verdade sobre a segurança da internet. Por trás das nossas atividades online diárias, existe uma base surpreendentemente sólida, sustentada por apenas 7 detentores de chaves. Essas pessoas, de diferentes partes do mundo, possuem cartões inteligentes que lhes permitem reiniciar o sistema de nomes de domínio da internet, DNS, quando necessário. Imagine, se ocorrer uma falha global ou um ataque cibernético ameaçar desconectar a internet, esses detentores de chaves se reúnem para agir. Eles se encontram a cada 3 meses em cerimônias altamente protegidas no Zequacaia, combinando a complexidade da cibersegurança com a responsabilidade real. O papel deles é crucial, pois garantem a confiabilidade da internet como um espaço de comunicação, negócios e troca de informações. Esse processo exige confiança, trabalho em equipe e compreensão de tecnologias que a maioria de nós só pode sonhar. Portanto, quando navegamos despreocupadamente na internet ou enviamos e-mails, lembre-se de que um pequeno grupo de pessoas está de prontidão, pronto para proteger nossa vida digital e manter a internet funcionando em tempos de crise. O Pimenta do Reino realmente mudou o mercado global. Por milênios, a pimenta do reino tem sido considerada o rei das especiarias, valorizada tanto por suas qualidades culinárias quanto medicinais. Originária da costa de Malabar, na Índia, essa pequena mas poderosa especiaria já foi tão valiosa que era usada como moeda no comércio. Comerciantes antigos a trocavam não apenas por mercadorias, mas também como presentes diplomáticos. Sua atratividade levou até mesmo exploradores europeus a buscar novas rotas comerciais para a Ásia, dando início à era das grandes descobertas. Além de seu papel na história do comércio, a pimenta do reino é famosa por realçar o sabor de diversos pratos, mas suas propriedades benéficas não param por aí. Contendo uma substância chamada piperina, acredita-se que a pimenta do reino auxilia na digestão e melhora a absorção de alguns nutrientes essenciais, tornando-se não apenas um ingrediente básico na cozinha, mas também um elemento importante para a saúde. Então, da próxima vez que você polvilhar pimenta do reino em seu prato, lembre-se de que está usando uma especiaria que influenciou economias e culturas ao longo dos séculos. O que realmente motiva a juventude do Níger? Desde 1955, o Níger apresenta uma tendência demográfica surpreendente. Mais da metade da população tem menos de 16 anos.
Essa energia jovem se reflete na população atual, que é de cerca de 21,6 milhões de pessoas. Altas taxas de natalidade e melhorias na saúde contribuíram para esse fenômeno, permitindo que muitos jovens se desenvolvam. Com uma idade média de cerca de 15 anos, o Níger se destaca no cenário mundial. Sua vibrante juventude representa tanto desafios quanto oportunidades. A educação e o apoio a esses jovens são essenciais para o futuro do país. À medida que eles crescem, podem se tornar agentes de mudança, ajudando a moldar a economia e a sociedade do Níger. Então, como podemos apoiar essa nova geração a alcançar seu potencial? Vamos revelar a verdade sobre pés fedidos e queijos. Você sabia que a bactéria responsável pelo cheiro dos seus pés também dá a alguns queijos seu forte aroma? Essa bactéria, chamada Brevibacterium, se dá bem em ambientes quentes e suados, alimentando-se de células mortas da pele dos nossos pés. Ao decompor essas células, ela libera compostos que criam aquele cheiro que todos conhecemos. Curiosamente, o mesmo processo acontece em alguns queijos fermentados, como o Limburger, onde a Brevibacterium contribui para seu odor forte. Essa conexão destaca a incrível interseção entre higiene pessoal e gastronomia. Então, da próxima vez que você sentir o cheiro de um queijo fedido, lembre-se de que é apenas uma festa de bactérias, semelhante à que acontece nos seus sapatos. Não é incrível como a natureza liga nossas experiências cotidianas de maneiras tão inesperadas? Você sabia que existem fogos de artifício coloridos para o dia? Esses produtos pirotécnicos inovadores foram feitos para nos surpreender mesmo sob a luz do sol, liberando fumaça colorida em vez das tradicionais faíscas. Os fogos de artifício comuns muitas vezes se perdem durante o dia, pois suas cores vibrantes podem ser ofuscadas pelo sol. No entanto, os fogos de artifício para o dia elevam a experiência a um novo nível, utilizando diferentes substâncias químicas que queimam e criam nuvens densas de cor. Imagine assistir a um espetáculo deslumbrante com nuvens laranjas, rosas e verdes contra o céu azul. É como pintar o ar. Eles são perfeitos para eventos ao ar livre, como festivais ou competições esportivas, onde você quer criar um show que todos possam apreciar, independentemente da hora do dia. Essa abordagem única aos fogos de artifício encanta e cria momentos bonitos e memoráveis. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa durante o dia, preste atenção nessas nuvens coloridas mágicas. Por que Olivier Rie se destaca entre todos? Com apenas 18 anos, o canadense Olivier Rie se tornou o jovem mais alto do mundo, medindo 2 metros e 26 centímetros. Crescendo em uma família conhecida por sua altura impressionante, Olivier sempre teve que se adaptar a um mundo que não foi feito para pessoas tão altas. Em sua casa, há adaptações especiais para atender suas necessidades únicas, como portas altas e móveis sob medida. No entanto, mesmo com essas mudanças, a vida cotidiana traz suas dificuldades. Imagine como é difícil passar por portas e entrar em carros. A altura impressionante de Olivier não só causa admiração, mas também pode levar a momentos constrangedores, desde espaços apertados até estar sempre no centro das atenções. No entanto, ele aceita sua altura e inspira as pessoas a abraçar sua individualidade, não importa quão incomum ela seja. Como é viver acima da média? É uma combinação de emoção e desafios que a maioria de nós tem dificuldade em imaginar. As vendas de fraldas para adultos no Japão superaram as de fraldas infantis. Esse fenômeno destaca o envelhecimento da população, onde quase 30% dos cidadãos têm mais de 65 anos. Com a queda contínua da taxa de natalidade, a demanda por produtos voltados para idosos aumentou. Essa tendência reflete não apenas mudanças demográficas, mas também indica um mercado crescente focado no cuidado de idosos. As famílias estão mais atentas às necessidades de seus parentes mais velhos, resultando em mais desenvolvimento e disponibilidade de produtos especializados. As empresas estão inovando, criando fraldas mais confortáveis e discretas, o que é importante para preservar a dignidade e a qualidade de vida dos idosos. As estatísticas mostram a necessidade de adaptar a sociedade a essas mudanças demográficas, para que os idosos recebam o apoio e o cuidado que merecem. Enquanto o Japão lida com essa transformação, vale a pena pensar em como outros países reagirão a tendências semelhantes de envelhecimento populacional. Acredite ou não, os antigos persas discutiam punições. Na vasta e influente Império Persa, as conversas sobre justiça e retribuição eram levadas muito a sério. Os homens debatiam profundamente a ideia de retribuição,
que se baseava no princípio de que qualquer ato de vingança ou punição precisava ser validado por 2 estados ou regiões diferentes para ser considerado legítimo. Essa abordagem garantia que a resposta a uma ofensa não fosse um ato impulsivo de raiva, mas uma decisão bem pensada, refletindo normas éticas mais amplas. Esse sistema permitia uma resposta mais organizada e justa aos conflitos, promovendo um senso de comunidade e responsabilidade. Os antigos persas entendiam que atos de vingança não coordenados poderiam levar a ciclos intermináveis de violência, por isso enfatizavam a importância do diálogo e do consenso. Ao garantir o acordo de ambas as partes sobre a legitimidade da retribuição, eles buscavam criar uma sociedade estável, onde prevalecessem as leis e o respeito mútuo. Não é surpreendente como essa perspectiva histórica ainda ressoa nas discussões modernas sobre justiça. A corcova do camelo não é apenas um enfeite, é uma adaptação incrível que armazena gordura. Quando a comida é escassa, os camelos podem usar essa reserva de gordura para obter energia, permitindo que sobrevivam em condições difíceis. Curiosamente, o tamanho da corcova também é um indicador importante de saúde. Uma corcova grande geralmente significa que o camelo está bem alimentado e saudável, enquanto uma corcova pequena ou caída pode sinalizar problemas de saúde ou desnutrição. Essa característica única não só ajuda os camelos a sobreviver em ambientes áridos, mas também demonstra sua incrível capacidade de conservar recursos. Na verdade, um camelo pode passar muito tempo sem comida e água, dependendo de suas reservas de gordura para se manter forte. Então, da próxima vez que você ver um camelo, lembre-se de que essas impressionantes corcovas são essenciais para sua sobrevivência no deserto. Porque todos conhecemos o termo calcanhar de Aquiles. O famoso personagem Aquiles, interpretado por Brad Pitt na adaptação da Ilíada de Homero, conquistou os corações do público por gerações. Conhecido por sua força e coragem incríveis, Aquiles era quase invulnerável, mas tinha uma fraqueza fatal, seu calcanhar. Esse pequeno e desprotegido ponto acabou levando à sua queda no mito. Com o tempo, a expressão calcanhar de Aquiles se transformou de um lugar vulnerável em uma metáfora para qualquer fraqueza crítica de uma pessoa ou sistema. Seja no esporte, nos negócios ou até mesmo em nossa vida pessoal, todos nós temos nossos calcanhares de Aquiles. Compreender essas vulnerabilidades nos ajuda a perceber onde podemos precisar de melhorias ou apoio adicional. Então, da próxima vez que você ouvir essa expressão, lembre-se de suas raízes na mitologia antiga e de como ela se relaciona com nossas vidas hoje. Vamos revelar a verdade sobre a água dietética. No Japão, um produto curioso chamado água dietética causa surpresa, pois sua composição é exatamente igual à da água comum. Qual é a razão? Essa estratégia de marketing inteligente aproveita o crescente interesse por saúde e bem-estar, capturando a imaginação dos consumidores em busca de novas tendências. A água dietética é frequentemente promovida como parte de um estilo de vida mais saudável, fazendo as pessoas sentirem que estão fazendo uma escolha melhor, mesmo que seja apenas água comum disfarçada. Este é um exemplo de como o marketing pode influenciar nossa percepção de saúde, nos levando a comprar produtos que prometem benefícios, mesmo que na verdade não ofereçam nada novo. Embora seja extremamente importante beber água suficiente para nossa saúde e manter a hidratação, o rótulo dietético pode despertar curiosidade e incentivar as pessoas a beberem mais água do que normalmente bebem. Quem sabe esse produto inusitado possa criar uma tendência em outros países. Você sabia que os insetos podem cantar como os grilos? A estridulação é um processo fascinante que muitos insetos, especialmente os grilos, usam para produzir som. Ao esfregar suas asas ou pernas umas contra as outras, essas pequenas criaturas fazem uma variedade de sons, desde trilos até zumbidos, além de atrair parceiros. Imagine uma quente noite de verão, cheia de uma sinfonia rítmica de grilos chamando uns aos outros. Esse som não serve apenas para romance. A estridulação tem várias funções, incluindo afastar predadores e marcar território. Curiosamente, diferentes espécies de grilos produzem sons distintos, assim como os pássaros têm suas canções únicas. Essa habilidade de se comunicar através de vibrações e sons é crucial para sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir grilos cantando à noite, lembre-se de que eles não estão apenas fazendo barulho, eles estão tendo uma conversa eterna. E se eu disser que o nome Messi está proibido?
Em Rosário, Argentina, onde nasceu a lenda do futebol Lionel Messi, existe uma regra em comum que proíbe os pais de nomear seus filhos em homenagem a ele. Essa medida foi adotada para honrar o legado do famoso atleta, evitando a criação de uma onda de crianças com o mesmo nome. As autoridades locais querem evitar confusões e garantir que Messi permaneça uma figura única no mundo do esporte. Como resultado, os pais em Rosário, mesmo os fãs mais dedicados, precisam ser criativos ao escolher nomes para seus pequenos. Essa política interessante destaca o quanto a carreira de Messi foi significativa, não apenas em campo, mas também em sua cidade natal, onde seu nome tem um significado especial. No entanto, isso levanta questões sobre identidade e legado. O nome de uma celebridade deve ser inacessível para as futuras gerações? Você sente o aroma da cosméia de chocolate no México? Essa flor incrível, originária do estado do México, encanta muitos com seu perfume intenso que lembra chocolate. Embora seja difícil acreditar que uma flor possa cheirar como sua sobremesa favorita, a cosméia de chocolate torna isso possível. Suas pétalas escuras contrastam lindamente com as folhas verdes, criando um complemento atraente para qualquer jardim. Apesar do aroma delicioso, é importante lembrar que essa flor não é comestível, então você não deve adicioná-la às suas receitas. Em vez disso, a cosméia de chocolate, cientificamente conhecida como Cosmos atrosanguineus, cresce melhor em locais ensolarados e em solo bem drenado, tornando-a uma ótima escolha para jardineiros que desejam adicionar um toque único aos seus espaços ao ar livre. O doce aroma que ela exala pode atrair polinizadores, como abelhas e borboletas, trazendo vida ao jardim. Portanto, se você algum dia estiver no estado do México, não se esqueça de parar e apreciar o aroma dessas flores encantadoras. Que prazer para os sentidos! Conheça Missy, a vaca lendária da indústria do leite. Missy não é uma vaca comum. Ela é uma verdadeira estrela da produção de leite, avaliada em 1,2 milhão de dólares. Ela produz 50% mais leite do que suas colegas e possui características genéticas excepcionais. Imagine uma celebridade no mundo das vacas. Essa é Missy. Fazendeiros e produtores de leite sempre buscam vacas como ela, pois aumentam significativamente a produção e a eficiência do leite. Todos os dias, a contribuição de Missy apoia as economias locais e fornece leite nutritivo para as famílias. Sua genética é tão impressionante que pode ser usada para criar futuras vacas de alta produção, garantindo que seu legado viva por séculos. Quem diria que uma única vaca poderia ter um impacto tão grande na indústria do leite? Com Missy à frente, o futuro da produção de leite pode ser mais brilhante do que nunca. É verdade que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho? Isso é um fato incrível, baseado em uma coincidência cósmica impressionante. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também está aproximadamente 400 vezes mais longe da Terra. Graças a esse equilíbrio surpreendente, o Sol e a Lua parecem ter tamanhos quase iguais do nosso planeta. Essa coincidência cria um espetáculo conhecido como eclipse solar total, quando a Lua passa diretamente na frente do Sol, cobrindo completamente seu disco brilhante. Imagine a emoção quando, por um momento, o dia se transforma em crepúsculo e as estrelas começam a brilhar. Durante um eclipse solar total, é possível até ver a coroa do Sol, um belo brilho de plasma ao seu redor, que brilha mais do que nunca. Esse espetáculo raro e inspirador nos lembra das maravilhas do nosso universo. Você já explorou a vibrante cena cultural de AS? AS é uma mistura incrível de culturas, cheia de entretenimento e eventos sociais que refletem a essência de sua população diversa. Sempre há algo acontecendo, de festivais de música ao vivo a exposições de arte, e todos podem encontrar algo que gostem. Essa atmosfera cultural não se resume apenas ao entretenimento. Ela mostra os diversos interesses de pessoas de diferentes classes sociais, tornando-a rica e dinâmica. Seja assistindo a uma peça no teatro local, saboreando comida de rua em um mercado movimentado ou participando de eventos comunitários, você verá o quanto os moradores valorizam seu patrimônio e criatividade. Além disso, a combinação de influências tradicionais e modernas cria uma atmosfera empolgante, onde velhos costumes se encontram com novas ideias. Essa diversidade fortalece as conexões entre as pessoas, enriquecendo suas interações sociais. Então, da próxima vez que você estiver em AS, mergulhe em suas ofertas culturais. Há um mundo inteiro esperando para ser explorado, pronto para descobrir o que torna AS tão único.